Olá pessoal, mais uma aulinha de História, professor Denis. Gente, hoje nós vamos estudar a crise de 1929. Foi uma crise, a princípio nos Estados Unidos, que se propagou para o mundo todo, né? Inclusive no Brasil, né? Vamos estudar hoje então como que ela começou, os fatores que propiciaram essa crise mundial, né, econômica, e de como que ela chegou no Brasil e quais as consequências para o Brasil. Tá bom, gente? Então vamos lá. Crise de 29 e New Deal. Contexto. Fatores. Desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Primeira Guerra Mundial, né, com os Estados Unidos ganha com a guerra. E novos mercados. Prosperidade dos Estados Unidos. Aumento no consumo, produção industriais e ações nas bolsas. Bom, então, gente, se a gente for estudar, né, o desenvolvimento da crise, a gente tem de voltar antes de 1929. Antes de 1929, o que estava acontecendo? Era o pós-guerra mundial, a Rússia tinha promovido a sua revolução socialista comunista, né? E os Estados Unidos tinha ganhado, estava do lado dos aliados, ganhou a guerra contra a Alemanha, a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro para a Europa, inclusive emprestando dinheiro para a própria Alemanha se reerguer. E com isso os Estados Unidos ganhou muito dinheiro. Já tinha ganhado dinheiro, né, com a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos percebeu que isso era um grande negócio, né, vender armas, emprestar dinheiro, etc., com guerra. Isso trouxe uma fortuna muito grande para os Estados Unidos. Qual a consequência disso? Né? A consequência é que entrou muito dinheiro nos Estados Unidos, né? A indústria, né, ela começou a produzir muito, sem medida, né? E o povo a consumir muito, 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 certo? Esse aí, então, foi os antecedentes, foram os fatores, né? O aumento do consumo, então, né, excesso de produção industrial e o aumento exagerado no consumo, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer nessa época, que é a entrada na crise propriamente dita. Bom, então, pessoal, olha, a crise. Excesso de produção agrícola faz cair os preços. A superprodução industrial leva a demissões e a falência. Como é que a gente vai explicar isso? Exatamente é o seguinte. Então, como eu havia dito, houve uma produção industrial muito grande devido à entrada de muito dinheiro, né? Esse dinheiro foi jogado na produção agrícola para produzir comida, foi jogado também nas indústrias, né? E as pessoas com salário e tudo começaram a construir. Só que a indústria ela produziu demais, 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 né? A ponto que começou a sobrar mercadoria no mercado, né? O povo não dava conta de comprar, por exemplo, você comprar 10 par de tênis, aí dá um pouco mais 10 par de tênis, aí começa a sobrar produtos, né? Então o povo para de comprar. Ou seja, então houve uma superprodução industrial, né? Também houve uma crise no campo, né? Houve uma crise, então, de produção também no campo. Tudo isso aí, gente, começou a levar o quê? A demissão das pessoas, né? Ou seja, se você para de comprar da indústria, a indústria não tem para quem vender, né? E o que aconteceu? A indústria teve de demitir. Com essas demissões, né, piorou mais ainda, porque aí
as pessoas que estavam demitidas não tinham salários para comprar. Aí o que aconteceu? Quebrou, né? E quebrou de uma vez, né? Foi uma quebradeira total. Pior, houve um pânico, né, por causa disso. Muitas pessoas, então, que estavam com muito dinheiro, estavam investindo nas bolsas, nas poupanças, etc., tiraram esse dinheiro de uma vez, né? Foi um corre-corre, e aí que quebrou mesmo. E aí temos, então, gente, a crise de 29. Muito americano na miséria, né? Grandes indústrias quebrando, fazendeiros perdendo tudo, etc, etc. Né? Pessoas saindo de Nova York para, para nenhum lugar, que não tinha para onde ir, né? Viraram favelados, etc. Foi uma crise mundial, tá? Efeitos. Efeitos dessa crise. Desempregos. Estados Unidos retira financiamento da Europa. Então, como eu havia falado, os Estados Unidos estava mandando dinheiro lá para a Alemanha se reerguer, depois da Primeira Guerra, emprestando dinheiro para a Europa. Ela cortou esses financiamentos, né? Outra questão, crise no Brasil, exatamente. Agora nós vamos entrar na parte que nos compete, ou seja, os Estados Unidos comprava café do Brasil. O Brasil não tinha indústria nessa época, né? O Brasil estava começando o seu processo de industrialização, certo? Mas o principal produto do Brasil era o café. E os Estados Unidos parou de comprar café, a Europa parou de comprar café. E quebrou. O Brasil também quebrou, né? Ou seja, o governo começou a comprar café para queimar, né, dos produtores, mas não adiantou nada. Isso daí vai ter uma consequência interessante na história do Brasil. Toda aquela hegemonia, né, que nós já falamos da política do café com leite, dos coronéis, aquela questão que a gente já tinha comentado em aulas anteriores, vai ruir. Isso aí vai tudo por bambu abaixo. Ou seja, com essa crise, né, os fazendeiros quebram, né, os exportadores de café quebram também, o Brasil quebra também. Né? Muita gente quebrou aqui nessa época. E acabou aquela política do café com leite, aquela hegemonia só do dono da fazenda. Né? Então a coisa começa a ir lá para a cidade, para a indústria. Né? Isso então vai mudar o Brasil, vai ter então a derrubada dessa política do café com leite e a subida das cidades, né? As cidades passam então a comandar através de Getúlio Vargas, que é muito importante estudar Getúlio Vargas. Até a próxima aula, gente. Tudo de bom para vocês.